Olá, bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast Entrando no Climatério. Nós falamos aqui sobre saúde, sobre qualidade de vida, trazendo informações de qualidades para você, mulher, que está aí a partir dos 35, 40 anos, com convidadas muito especiais. Hoje a gente tem aqui a Juliana Faria, que é estrategista de negócios na Masilab, consultoria e fundadora da Mulher Taon Coworking. Estamos muito felizes com a sua presença. O meu nome é Lília Marzullo, eu sou médica cardiologista, doutora Gisele Kaneski, endocrinologista, e doutora Tatiana Saber, ginecologista. Nós fazemos parte do Entrando no Climatério. A gente queria também, antes de começar, aproveitar para agradecer o nosso patrocínio, que é a farmácia de manipulação Farms, que traz sempre inovação para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, está sempre presente com a gente aqui. Muito obrigada por acreditar no nosso projeto. Juliana, muito bem-vinda. Espero que você traga muito, eu tenho certeza que você vai trazer muita informação para a gente em relação aí a um tema que é super importante, que é transição de carreira na mulher no climatério. Que honra estar aqui. Quero parabenizar vocês por trazerem esse tema tão importante. Informação é poder para a gente passar da melhor forma possível pelo climatério. Eu acho que é o ponto número um. Então, parabenizar vocês e agradecer também pelo convite. Estou me sentindo muito honrada. Nós ficamos muito Maravilha. felizes. A gente que fica honrado aqui por sua presença, viu? E, Juliana, quais seriam os principais motivos, né, que levam a mulher a pensar em uma transição de carreira neste período de perimenopausa, por volta dos 40 anos de idade? O que acontece com a carreira da mulher? A gente, no decorrer da nossa vida, a gente vai passando por alguns desafios na nossa vida pessoal que impactam diretamente na nossa carreira. A questão do cuidar é muito da mulher. Então, o primeiro momento em que as mulheres transicionam muito é pós-maternidade, né? Em média, 25% das mulheres perdem os seus empregos e, em média, 40% até os filhos fazerem 2 anos também são forçadas a fazer uma transição de carreira. Eis que, desafio pouco é bobagem, a gente chega na fase do climatério, em que a gente começa a vivenciar alguns sintomas mentais, físicos, que impactam a nossa produtividade. Em paralelo, a gente passa por um processo de autoconhecimento. A mulher, ela se apodera mais de si mesma e os locais de trabalho não acolhem essa mulher. E vem junto uma coragem, que eu acho que assim, todo desafio que a gente passa traz também um ponto muito positivo, que é esse enfrentamento e essa coragem. Então, são uma série de fatores. Essa mulher, fisicamente, ela está vivenciando alguns sintomas. Do ponto de vista pessoal, ela já conseguiu construir uma carreira e se consolidar nela. Essa coragem que vem. Então, a transição acaba sendo vista como uma grande oportunidade dela vivenciar de uma forma mais intensa o seu propósito. Eu percebo que na consultoria, quando eu recebo clientes, tanto pessoas que são autônomas, como médicos, como empresárias, a coragem é muito forte nessas mulheres, né? Esse enfrentamento de colocar realmente o seu propósito no mundo. Então, eu vejo como uma fase que é muito desafiadora, mas que é linda de ver também esse florescer dessa coragem da mulher. É muito gratificante mesmo, sabe? Perceber que em meio a tantos desafios a gente sempre floresce. Por quê? Pós-filho, quem é mãe sabe que não é fácil e a gente floresce Como com um que a gente poder se muito reinventa, grande. né? O Isso tempo aí, inteiro. o tempo todo. E aí vem essa fase, né, da perimenopausa, em que a mulher começa a entender que a vida, a gente não pode se aposentar da vida cedo, né? Então, por que se eu tô numa carreira que não faz tanto sentido para mim, eu ainda tenho muita vida pela É isso que eu ia frente? te perguntar, quais esses motivos, né, que me veio agora, assim. Às vezes ela já tem uma segurança financeira, então ela pode ter uma outra profissão que às vezes ela negligenciou, uma vontade, um dom, né, um talento que ela abafou porque seguiu uma outra carreira. E também, às vezes, ela escolheu uma carreira e não foi muito bem sucedida e agora ela tem coragem de mudar. Ou também para priorizar tempo.
Às vezes ela está num emprego em que ela trabalha 8 horas por dia, ela quer dispor de mais tempo para ela mesma. Você percebe essas Sim. nuances, assim? O que eu percebo, quando a gente alcança ali pensando em pirâmide de Maslow mesmo, ali você tá com suas necessidades ali principais garantidas, a gente começa a querer ver um propósito maior. É um recorte que sim, é privilegiado, né, para pessoas que já têm terceiro grau, pós-graduação e que já têm uma estabilidade financeira maior. Às vezes apoio, né, de Isso aí. familiares. Esse apoio é fundamental. E aí, assim, pessoas que trabalham para empresas começam a perceber que as ideias que vêm à tona não são implementadas. Eu percebo que algumas mulheres também pensam em sair do mercado de trabalho pelos sintomas, porque começam a se envergonhar. Porque tem a questão, né, dos fogaços, tem a questão daquela fase que a mulher tem um pouco de esquecimento, tem a questão dela não poder trazer isso para o mercado de trabalho, esse abafamento que acontece. Então, muitas vezes ela fala assim, já que eu estou sofrendo tanto aqui, por que não empreender? Muitas partem para o empreendedorismo ou para uma segunda carreira. Então, eu acho que o mercado de trabalho ele não está preparado para receber e apoiar essa mulher nesse período, o primeiro ponto. O segundo ponto, o autoconhecimento, porque eu acho que essa mulher ela já conseguiu alcançar alguns Maturidade. desejos. E essa maturidade vem muito forte da mulher acreditar em si mesma. Então, a gente percebe que depois de uma certa idade, o olhar do outro sobre nós mesmos não tem tanto impacto, né? E aí Graças a Deus. graças A a gente se Deus, livra né? dessas amarras, né, gente? Exato, porque eu falo que sim. Não totalmente, né? Mas assim, É muito. aquela vala que tá aqui do nosso ladinho, que se a gente cai nela se a gente não ficar centrada na gente mesma. Então, eu acho que é uma série de fatores. Número 1, mercado de trabalho não está preparado para essa mulher, né? Pensando em pessoas que trabalham que são CLT. Segundo, autoconhecimento e o quanto que essa mulher começa a entender que ela ainda tem metade da vida produtiva dela pela frente, e se a carreira não está fazendo sentido, vamos transicionar. A estabilidade financeira alcançada e a necessidade de uma flexibilidade, porque a mulher nessa fase entre 40 e 50 anos, ela está numa fase que é um pouco sanduíche, ela ainda cuida dos filhos, ela começa a ter que cuidar dos pais. Mais uma vez, o papel do cuidado é nosso, e aí a flexibilidade começa a ganhar um brilho todo especial também. E aí a gente começa a colocar na balança ganho financeiro, flexibilidade, propósito, entender que você está colocando de fato com o seu propósito ali no mundo. E aí a gente junta esses fatores e começa a ver que a carreira, ela pode sofrer algumas transições. E a nossa geração, né, é uma geração que está passando por um desafio extra. Porque os nossos pais, eles vivenciaram uma carreira estável, né? Então, geralmente, é aquela pessoa passou num concurso, entrou numa grande empresa, e aquele orgulho de falar, eu estou há 20 anos aqui. Vestir a camisa. Então, assim, tinha muito isso. A gente agora tá numa geração em que a carreira é uma carreira que eles falam que é uma carreira em pente, que você é bem sucedido numa fase e aí você de repente quer mudar. Por quê? Porque a gente trabalha muito mais tempo, a gente tem muito mais acesso a informações. Então, a gente está tendo mais coragem de abraçar essa instabilidade de carreira, do ponto de vista, né, do que eram os nossos pais, para a gente ver realmente mais significado no que a gente está entregando em relação ao trabalho no mundo. Eu acho que até de se permitir ousar, né? Se não está satisfeito num local, você sabe que você pode mudar, né? Porque a geração passada dos nossos pais, eles não tinham essa informação, eles não Sim. podiam, né? Justamente por conta dessa carreira estável, concreta. Hoje em dia as coisas já são muito mais flexíveis, né? Muito mais flexíveis, o acesso à informação, novas profissões Eu ia surgindo. falar essa variedade de profissões e milhares de coisas que você Facilidade pode de trabalhar de fazer. dentro de casa, né? O Fórum Mundial da Economia trouxe um dado que 40% do que a gente tem de profissões vai mudar até 2030. E
o que a gente faz dentro da nossa profissão, em média, 30% vai mudar. Por quê? Inteligência artificial. A gente sabe que algumas questões mais repetitivas no nosso trabalho, a gente não precisa mais fazer, dá pra gente delegar. Isso faz também com que sobre tempo para coisas que são mais realmente criativas. Então, é um caminho sem volta, e a gente falar sobre isso também é muito importante, porque a pessoa, quando começa a sentir um desejo de fazer diferente, mesmo que ela continue na mesma profissão, vamos pensar numa Nossa. isso, numa área mais tradicional, medicina. O que que eu percebo? Que mesmo médicos têm buscado nuances diferentes ao decorrer da carreira. E não é fácil, gente, abandonar. Pensa, 6 anos de medicina. Vamos pensar em endócrino, 2 anos de clínica. Me corrijam aí mais a endocrinologia, mais os cursos extras. E aí você pensa assim, poxa, aí agora não vou trabalhar mais com essa patologia para poder focar, por exemplo, não vou trabalhar tireoide, diabetes, essas questões assim, vou focar, por exemplo, na parte da menopausa. Mas e tudo que eu estudei até aqui? Sabe esses questionamentos? Eu vejo que cada vez mais as mulheres nesse período dos 40 aos 50 anos, elas olham para aquilo ali com gratidão ao que eu vivi até aqui, mas o que eu vou viver de agora para frente? Porque a gente, se antes a expectativa de vida era em média 55, 60 anos, agora a gente vive até os 80. E eu acho lindo ver mulheres médicas, inclusive, né, com quase 70, lançando novos produtos, testando estar na internet, que é uma coisa que, assim, eu que tô nem com 40, eu falo, ai, meu Deus, internet. E aí você vê mulheres de 75 anos arriscando, se aventurando. Cheias de vida ainda. Cheias de vida. Eu falo que é um frescor pra gente e um incentivo. Poxa, inspira, né? Porque envelhecer é bonito demais. E a gente é muito forçada a ver o processo de envelhecimento como negativo. Eu gosto muito da abordagem que a Ayurveda traz em relação a essa fase da mulher, que é um deslocamento da energia criativa que até então a gente tinha para o maternar, o gerar outra vida. Depois da menopausa, essa energia criativa ser deslocada para projetos e para o mundo. Eu acho que é muito poético isso, né? Então, assim, biologicamente, enquanto eu sou uma pessoa que menstruo, que ovulo, eu estou para o mundo, para criar uma criança, caso eu queira, para esse cuidado. A partir do momento que eu estou em menopausa, é como se eu estivesse tendo uma liberação, um aval para eu colocar outras criações no mundo. Mas isso com a mentalidade atual, né? Isso porque aí. A gente tem que entender que o climatério, ele é o fim da fase reprodutiva, mas não deve ser o fim da fase produtiva, que a gente ainda tem muito que produzir. Mas isso realmente é um conceito muito atual, porque as mulheres antigamente, quando entravam na menopausa, elas envelheciam e morriam, né? Então, isso mudou muito, né? Graças eu fico pensando como que as nossas ancestrais, né, os nossos avós, nossas mães, passaram por isso com tanta solidão. E aí, fazendo um paralelo, né, com a fase do puerpério, eu tive filho com 28 anos, eu fui a primeira amiga que teve filho, e eu não sabia sobre puerpério, eu sabia que, assim, tem lá os 40 dias e só. E hoje eu percebo que as pessoas falam sobre puerpério, falam sobre baby blues. O máximo que eu tinha ouvido falar há 10 anos atrás era que eu poderia ter uma depressão pós-parto, só. Mas não tinha muita informação sobre isso, né? Era muito e a gente não podia nem falar, porque parecia que você não estava sendo grato, afinal de contas, seu filho tem saúde. E eu imagino que para a menopausa, né, para esse período do climatério, foi o que aconteceu também, um silenciamento mesmo, assim, não vamos falar nada, porque é como se eu estivesse assinando meu atestado de velha. Tô velha, exatamente. Não é? Eu vou fingir, e aí eu vou estar descartável. Então, a gente trazer esse tema para a mesa é muito especial. Por isso que eu comecei parabenizando muito vocês, porque eu acho que a gente tem que ter esse lugar para poder falar de forma segura, de forma clara, sem vergonha e com esse acolhimento, porque informação é poder. É a gente entender que quando eu chego para trabalhar e eu estou insatisfeita com o meu trabalho, eu não estou sozinha ali.
outras mulheres nessa mesma fase também começaram a vislumbrar uma transição de carreira. Por quê? Não é negativo, é porque eu quero trazer as minhas criações para o mundo de uma forma que condiga mais com o meu propósito. Então, ver como uma forma positiva, como um passo de coragem, e não como uma vergonha e uma inadequação. A gente trazer mais fluidez para esses sentimentos que oscilam. Eu falo que em relação à carreira, tem dia que a gente está amando, e tem dia que a gente quer que vem aquele comichão assim, poxa, eu queria mudar alguma coisa aqui. Então, não necessariamente você vai mudar totalmente a carreira, mas você pode mudar a sua forma de trazer o seu propósito para o mundo. Então, mesmo carreiras, né, médicas, tem uma médica que eu gosto muito dela, que virou uma amiga, que é a Patrícia Boechat. Ela é uma pediatra infantil, gastropediatra, e ela tem um perfil no Instagram, que é o Doutora Costurinha, que ela gosta muito de costurar, então trouxe esse hobby, e ela começou a trabalhar o mindfulness para os estudantes de medicina. E agora ela vai lançar uma questão nesse sentido. E aí, a hora que você vê essa carreira, você fala assim, gente, o que antes era visto como uma falta de foco, né? Poxa, mas por que fazendo tanta coisa? Hoje é visto como uma coisa muito positiva. Poder explorar essas habilidades, né? Que a gente às vezes nem sabe que tem, que vão surgindo durante a vida. Experimentando. Levando isso tudo em consideração, você acha que é possível a gente traçar um perfil psicológico e profissional das mulheres 40 mais? Eu acredito que são mulheres que buscaram autoconhecimento e estão constantemente buscando, que eu acho também que é um recorte da nossa geração agora também, essa busca por esse autoconhecimento. São mulheres que já estão mais maduras e seguras de si. Independentes financeiramente, porque a autonomia financeira, no cowork que eu tenho, a gente trabalha a autonomia em 3 pilares, que é a autonomia financeira, autonomia emocional e autonomia de busca de conhecimento, porque eu acho que é um tripé ali para a gente realmente ser livre. É essencial, porque você aí consegue ser dona de si mesma e das suas decisões de carreira e de vida, de uso do seu tempo. São mulheres que já têm uma experiência de vida e de carreira, mesmo que ela transicione 180 graus, ela já tem uma bagagem maior, tem mais autoconfiança, tem mais segurança e questiona mais o status quo. Eu acho que são mulheres que são questionadoras, que querem trazer ali para o mundo algo diferente, que não aceitam o que é imposto, como aos 20. Então, é uma mulher que é mais empoderada de si mesma. Eu acho que é um perfil empoderada, curiosa, porque também são mulheres que querem estar aprendendo e vivenciando coisas novas, e com essa habilidade também de habilidade relacional, habilidade de linkar pontos que até então a experiência de vida e de carreira não era tão claro para ela. São mulheres muito corajosas. Eu acho que também é uma outra coisa, questionadora, corajosa, já curiosa. Sabem o que não querem mais, isso aí. Talvez. Né? Já sabem que não faz bem mais. E não aceitam algumas coisas com mais firmeza. Então, por exemplo, flexibilidade de horário. Muitas mulheres precisam dessa flexibilidade e impõem essa flexibilidade. E aí eu reforço, é um recorte de privilégio, sem dúvida, porque dependendo do momento de carreira daquela mulher, ela não tem como exigir isso. Mas é uma necessidade latente, flexibilidade de carreira. São mulheres que têm mais claros quais são os valores negociáveis e os inegociáveis. E aí elas trazem isso também para o ambiente de faz trabalho. escolhas, né? Consegue fazer escolhas dentro do seu propósito também, dentro do seu tipo de vida também, né? Isso aí, a gente tem uma clareza maior do que a gente vai perder para a gente ganhar. Qual que é o ganho? Eu falo, quando a gente começa a carreira, a gente tá muito naquela fase assim, eu preciso de ter reconhecimento, eu preciso ter um ganho financeiro para continuar estudando. A gente começa ali muito aceitando tudo. Depois que a gente alcança, que a gente tem alguns marcos de conquista, então pode ser para algumas pessoas o apartamento próprio, pode ser às vezes uma poupança com valor X de investimento. As escolhas começam a ficar um pouco mais conscientes para o ritmo de vida que a gente quer ter.
A forma como a gente passa pelos nossos dias é a forma como a nossa vida está passando. E muitas vezes no automático a gente não percebe isso. Eu falo que às vezes um sintoma físico do nosso corpo faz a gente parar e pensar: opa, isso aqui está fazendo sentido? Então, até nesse ponto, alguns sintomas, né, e não romantizando, né, os sintomas ruins do climatério, mas eu acho que alguns sintomas fazem a gente repensar um pouco o nosso automático. É a nossa próxima pergunta aqui, né? Exatamente. Porque tem o outro lado da moeda, né? A gente sabe Exatamente. que o climatério ele vai trazer também, e pode trazer algumas alterações comportamentais, depressão, ansiedade, ganho Alterações de da composição peso. corporal, É. né, que impactam muito a questão da autoestima, Sim. né? Como ela Exatamente. se E vê, isso como ela se pode sente. afetar a produtividade das mulheres também, atrapalhar a carreira das mulheres também, né? Às vezes por uma fase, às vezes até ela começar um tratamento e se encontrar, mas às vezes essa mulher também pode se perder nesse contexto, né? Gente, a gente tem alguns dados que são muito alarmantes e tristes. Em relação ao ganho de peso, tem um estudo americano que fala que a cada 10% de ganho de peso, o valor da pessoa e da mulher no mercado de trabalho cai em 6%. Que coisa. Então, realmente, nós somos uma sociedade, né, que é etarista. E esse etarismo para a mulher é muito mais forte, porque se a gente vê um homem de 50 anos, ele é experiente. Uma mulher de 50 anos, dependendo do contexto, ela pode ser vista como ultrapassada. Então, assim, a gente tem muito viés inconsciente atuando. E a gente tem o que é real. Então, de fato, as mulheres, dependendo da intensidade dos sintomas, ela vai ter sim uma queda de produtividade, que pode girar em torno até de 40%. Uma em cada 5 mulheres pensam em largar o mercado de trabalho pelos sintomas da menopausa. Eu li essa pesquisa e eu falei, gente, tudo isso? E aí, por acaso, eu estava fazendo minha unha e comentei com a manicure isso. Ela falou, a minha mãe saiu do mercado de trabalho, ela é secretária, ela sentia muito calor, ficava passando muito mal. Aí ela falou, eram sempre ondas de 3 a 4 grandes calores e impossibilitavam ela, de fato, de trabalhar. Por vergonha, ela preferiu parar Você de pensa, né? trabalhar. Desde as profissões mais simples Isso aí. até as mais complexas. Vamos supor Exato. uma CEO de uma empresa no meio de uma reunião enfrentando uma onda de calor. Exatamente. A Ana Rai, ela, no podcast da Fernanda Lima, ela trouxe isso, que ela começou a ter uma onda de calor muito forte numa entrevista, ela estava sentada e a hora que ela levantou, parecia que ela tinha urinado, de tanto suor. Mas é uma mulher empoderada e ela trouxe isso. Estou passando. O falar é muito importante. A partir do momento que você tem uma liberdade para falar assim, eu estou passando por esse sintoma, fica mais leve. E aí, vamos pensar, é uma linha muito tênue também para a gente trazer os benefícios da menopausa, a importância das empresas terem um programa de apoio. E o quanto que isso reverbera em produtividade ao final. Então, por mais que eu possa passar por uma fase que eu estou tendo, sim, alguns esquecimentos e a minha produtividade vai ser afetada, no decorrer do tempo, eu tenho na empresa um ganho diretamente relacionado à diversidade. Então, por mais que eu não estou atuando na minha máxima potência, a empresa está ganhando quando a gente pensa em diversidade, inclusão, nessa flexibilização de um time para acolher uma pessoa que está passando por um momento mais desafiador. E aí, mais uma vez, informação é essencial, porque a partir do momento que eu sei que eu estou passando por um sintoma que é comum à minha fase de vida, eu não patologizo tudo. Você não tá sozinha, né? E você ainda consegue ajudar outras mulheres também que E estão gera passando uma pelo mesmo ressonância, né? contexto. Esse falar Isso. acaba que gera uma ressonância, as mulheres se conectam com esse conteúdo, elas estão passando por isso também, e elas acabam também se colocando em posição de maior protagonismo mesmo, né? Na própria isso vida, aí. né? Porque eu falo que sim, quando a gente consegue trazer o nosso desafio para a mesa, pensando no momento de carreira empresarial daquela mulher, fica mais fácil do time entender por que aquela mulher tá passando por aquilo. Só que a gente tem que tirar o tabu. Entender que sim, durante
o climatério, eu vou passar por alguns períodos de sintomas mais desafiadores, que são comuns, então não é uma doença, não é uma depressão, é comum aquela fase, e que um suporte dos pares e dos colegas vai fazer toda a diferença e vai fazer com que a empresa, ao final, ganhe do ponto de vista de engajamento, de produtividade. Aí é um ganho indireto, porque esse time é um time que vai ficar mais unido, vai ficar mais coeso, para poder acolher essa mulher. E quando a gente para pensar em números, até 2030, por exemplo, nos Estados Unidos, acaba que o americano faz muito mais pesquisa do que nós, né? Mas lá tem um dado que até 2030, 30% da força de trabalho vai estar num período da menopausa. Como que a gente vai lidar com isso? A gente não pode simplesmente tirar essas pessoas do mercado de trabalho. Há um impacto sobre isso. O que a gente faz para adotar políticas que apoiem essas mulheres? E na prática, o que você vê acontecendo? Porque, assim, a gente não tem muito notícia de que essas coisas acontecem na prática, esse acolhimento, essas políticas de promoção de saúde dessas educativas nas empresas. Exatamente. A gente tem sendo discutido muitos assuntos, mas eu realmente não vejo a questão da menopausa e climatério sendo discutida nos ambientes das empresas. Mesmo, né? A gente vê a oportunidade de tratamento, né? Vamos supor, essa mulher que está começando a sentir calor ali, ela vai identificar aquilo como sintoma da menopausa e ela tem que saber que ela pode ser tratada. Então, algumas empresas têm adotado rodas de conversa para poder trazer o tema de uma forma bem incisiva. Tem uma vantagem, né? A gente tem discutido muito o ESG, que são políticas que a gente coloca no centro, práticas de apoio à diversidade. Então, e acolher e incentivar as pessoas em todas as fases e diferenças. Então, por exemplo, na Irlanda, o governo aprovou 10 dias de licença para mulheres que estejam vivenciando sintomas relacionados ao climatério. Tem algumas empresas que adotam programas de apoio, e aí incentivo a atividade física, a meditação, então programas de saúde específicos para essa mulher, rodas de conversa trazendo o tema. Eu gosto muito de tudo que a gente coloca luz para as pessoas perceberem que é uma coisa corriqueira. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre o Setembro Amarelo, às vezes as pessoas falam assim, gente, mas de novo o Setembro Amarelo? Mas a gente sabe o quanto que a cada Setembro Amarelo mais pessoas se conscientizam. A mesma coisa o Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Dezembro Laranja. E aí a menopausa entra nisso também. Algumas empresas já estão adotando falar sobre o tema, trazer esse tema e apoiar as mulheres nesse período, trazendo atividade física, mindfulness, alguns suportes específicos de saúde e pensando também em ganhos financeiros. A gente tem algumas marcas lançando produtos específicos para esse período da mulher. Então a gente vê isso desde em marcas dermatológicas, porque é um período que a pele vai ficar mais ressecada e tudo. Então, assim, produtos específicos para essa fase. Suplementação. Chazinho, já vi até chazinho, gente, no mercado. E numa abordagem relacionada a celebrar essa nova fase e não mitigar e fingir que não tem nada acontecendo. Eu acho que essa mudança de abordagem também é muito importante, porque eu não quero fingir que eu não estou envelhecendo. Eu quero envelhecer bem, envelhecer com qualidade, bem, né? Qualidade de vida, bem-estar. O que eu posso fazer para, sim, abraçar esse processo novo e permanecer tendo qualidade de vida, permanecer produtiva, permanecer na minha máxima potência, até pensando no quanto eu estou mais experiente, o quanto eu tenho conhecimento para poder dar ainda para esse mercado de trabalho, para não impactar, porque coincide também com uma fase que muitas vezes a mulher está assumindo o seu primeiro cargo de liderança, pensando em grandes empresas. Então, a gente sabe o ganho de ter mulheres na liderança, o quanto as nossas habilidades naturais são habilidades que fazem sentido para uma liderança mais efetiva, mas realmente eu preciso de ter um suporte, um apoio
para essa fase que é uma fase biológica, que é uma fase natural, e a gente tem que encarar da forma mais fluida possível. Não pode ser considerado uma fraqueza, né? É Sim. fisiológico. É isso mesmo. fisiológico. Não pode ser um tabu. Eu espero viver pelo menos uns 30, 40 anos, inclusive, nessa fase, e que seja vivendo bem. Para mais. Pelo que você tem falado, né, Juliana, a gente vê que você acredita que a mulher com essa experiência, né, na parte do trabalho, ela acrescenta mais em relação à eficiência do que ela faz, em contraponto a somente dar atenção, como a nossa sociedade dá atenção somente à produtividade em si? Você acha que realmente ela conseguiu ali, com a experiência, a expertise, né, que ela acumulou, ser mais eficiente e isso, né, mitigar um pouco essa questão física que ela esteja passando? Sem dúvidas, Gelli. Eu acho que cada vez mais a nossa produtividade ela tem que ser medida pela eficiência da nossa entrega e não pela hora de trabalho dedicada Exatamente. ou pela morosidade também. Porque a gente consegue sim fazer, o resultado acontecer de uma forma mais eficiente a partir do momento que eu tenho maturidade, experiência, bagagem. Então, uma mudança nesse paradigma, que foi muito acelerado, inclusive pela pandemia. Sim, as empresas conseguiram abrir um pouco mão desse Teletrabalho, né? controle, né? Sim, sair um pouco dessa coisa de eu ter que trabalhar De horas. por horas, eu tenho que estar olhando você. Então, adotar modelos híbridos ou modelos realmente de 100% home office, entendendo que o que importa é a sua entrega e o resultado que você traz. E não o número de horas que você dedica. A gente sabe que uma pessoa, quando está bem cuidada, ela rende mais também. Então, às vezes, muita empresa adota, por exemplo, um programa de mindfulness e de atividade física dentro da empresa, no horário de trabalho, entendendo o desafio que é você sair da empresa e dedicar para atividade física. Então, traz essa atividade física laboral, claro, de baixa intensidade, né? Adequando para aquele momento, mas inclui isso nas horas trabalhadas. Porque o ganho em produtividade, mesmo dando aquela parada de 10, 20 minutos para poder fazer algo para si mesmo, depois reverte em mais entregas. Vamos supor assim, se hoje você estiver de frente para uma moça de 30 anos, você acha que é importante a gente fazer um planejamento, a gente ter estratégia, prioridade? Tem profissionais que podem ajudar a gente, cada vez mais pessoas trabalhando nesse sentido, algum profissional mesmo que possa ajudar essa mulher a traçar um plano aí de trabalho de vida. É possível isso? Sim, e é muito indicado. Eu falo que a gente tem que se preparar para perimenopausa de uma forma bem consciente. O que eu diria para essa mulher de 30 anos? Cuide da sua alimentação, atividade física é inegociável. Você precisa ter uma rotina que inclua você mesmo nessa agenda. Saúde mental, Terapia, autoconhecimento. Eu acho que é buscar de diferentes formas você se conhecer. Planejamento financeiro, eu acho que a gente tem que ter também isso em mente. Já começar a carreira entendendo que a gente vai trabalhar ali por 40, 50 anos e que a gente tem que planejar de acordo também com o quão fisicamente a gente consegue entregar. Eu acho que é essencial. Então, assim, dicas. Número 1, cuidado com alimentação, atividade física, exames médicos em dia. Né, eu falo que é um arroz com feijão, mas que a gente às vezes deixa de lado, né? E aí a hora determinadas fases de vida, então a gente esquece, não dá tempo. Não dá tempo. Então, assim, esse básico que é você cuidar da sua saúde física, mental, espiritual, você se conhecer e planejar financeiramente para que você consiga ter uma liberdade maior quando chegar um período de dúvida. Tem alguns profissionais, psicólogos, que são especialistas em mentoria de carreira, e uma coisa que eu acho que é inegociável para todos nós que estamos no mercado de trabalho é a habilidade de aprender, reaprender e desaprender. A gente sabe o quanto que a gente vai ter que mudar a nossa forma de trabalhar no decorrer dos anos. Então, é inegociável a aprendizagem contínua, entendendo que todos
os anos, você tem que colocar no seu planejamento algo novo para você aprender, independentemente da sua profissão. Você é até um exemplo disso, né, Lia? Tá sempre fazendo cursos, e aí cursos fora da área, mesmo, porque é isso, a gente tem que ter habilidade, sim, de trabalhar em rede social, inteligência artificial agora, dependendo da área, a gente precisa entender mais de fato. Então, entender que cuidado com a sua saúde física, mental e espiritual é inegociável, tempo para seguir aprendendo, desaprendendo e reaprendendo também é inegociável, planejamento financeiro e pedir ajuda sempre que ficar difícil. E você tocou num ponto muito importante, porque a mulher, como você falou também no início, ela tem muita questão do cuidado, né? De cuidar das outras pessoas. Mas você falou questão de exames preventivos, consultas preventivas, como que isso é importante, até para identificar o momento de saúde que você tá, e até para avaliar tratamentos, como a Tatiana falou, porque muitas mulheres também estão passando pelo climatério, estão sofrendo literalmente com sintomas que poderiam estar amenizados e até tratados com todo o tratamento que se tem disponível hoje em dia, né? Dentro das grandes empresas, ela ter um espaço, né, para aquela mulher ter um dia para fazer os exames de rotina. Isso. Eu não sei como é que tá isso, se existe alguma campanha nesse sentido. Tem algumas empresas que colocam um dia oficial, assim, que você pode escolher um dia do ano e você precisa apresentar isso para o RH. Isso deve diminuir o absenteísmo nas empresas, né? Demais da conta. Prevenção é o caminho. Executivos, né, em níveis mais superiores, tem esse check-up, inclusive, marcado pela própria empresa num dia só. A pessoa vai, faz todos os exames, porque as empresas já entenderam que, às vezes, a gente separar um tempo na nossa agenda para isso, a gente posterga. A rotina engole, né? E a gente entra nesse automático. Então, algumas empresas adotam isso como política mesmo. Um hospital dia, né? Você vai como se você se internasse ali naquele dia para fazer todos os exames, né? Em São Paulo, no Einstein, funciona também muito bem. faz. É incrível. E esse incentivo mesmo. Eu falo que empresas que têm plano de saúde já é também uma grande vantagem. Porque só o exame periódico que a legislação exige não satisfaz o que você precisa para ter funcionários Muito engajados. superficial, né? Tem que pensar além, sabe? O que eu posso fazer para cuidar? Empresas são feitas de pessoas. E eu tenho que cuidar dessas pessoas. As pessoas que quando a gente fala sobre a experiência do cliente, muita gente me procura, eu quero vender mais, eu quero alcançar novos resultados. O que eu faço? Ponto número 1, cuide das pessoas que estão dentro da sua empresa. Elas que vão trazer o resultado. Negócios nunca são com números, são com pessoas. O que eu posso fazer para cuidar dessas pessoas, para elas entregarem o seu melhor? É o ponto inicial. E se a pessoa proativamente não consegue fazer, que a empresa atue também sendo essa ponte, sabe, de educação e de incentivo para que a pessoa entenda que se cuidar é importante. Principalmente mulheres, porque a gente tem essa mania. Eu falo que aquela Quase analogia, né? Se você tá que é do avião, que muita gente fala, coloca primeiro a máscara em você, para depois cuidar do outro. Nunca vai fazer A isso, gente né? nunca. Com o filho do lado, você vai botar primeiro em você? Nunca. Fala sério. É como se Não. fosse Assim, eu nunca passei geral. por isso, mas provavelmente eu não ia colocar primeiro em mim. Sim. E a gente só transborda quando a gente está preenchida. Então, até nesse sentido, estar em roda de mulheres, eu acho que faz muita diferença. Porque uma com a outra, às vezes eu falo que a gente cuida da nossa amiga melhor do que a gente cuida da gente mesmo. Então, se a gente tá sempre entre mulheres, eu acho que esse cuidado, ele também respinga na gente, pra gente se lembrar de que é importante estarmos também E na é um nossa dom das própria agenda. mulheres, né? A gente conversar, a gente gosta muito de Sim. conversar, então E pode ser que nesse cuidado ela se escute, né? isso, promovendo essas conversas, isso é muito importante, né? Eu falo que cada vez mais a gente colocar isso, cuidar do outro sem esquecer de cuidar da gente. Tem que ser quase um mantra, gente, porque o automatismo da vida coloca a gente num outro papel e a gente acaba se esquecendo da gente mesma. Isso não pode acontecer. E aí a gente está sempre se relembrando, cuidar do outro sem esquecer de cuidar de si mesmo, porque somos nós que sustentamos isso também. E cuidar da doença dá muito mais trabalho do que cuidar da saúde, né? Então a gente tem que lembrar disso também pra gente promover Exatamente. saúde sempre.
Sim, sem dúvida. Eu acho que é esse o caminho. Então, assim, ó, pensou primeiro, tá no climatério, começou a sentir que a carreira não tá fazendo sentido, sinta-se abraçada, você não está sozinha. Vamos pensar em um planejamento para essa transição acontecer? Então, cuide da sua saúde física, mental. Segundo ponto, comece a buscar conhecimento em novas áreas. Eu acho que o primeiro passo é a curiosidade. Estou insatisfeita com a minha carreira. O que eu faço? Seja curiosa, teste novas coisas, busque novos conhecimentos e busque se entender para saber para qual lado que você vai. Porque pode ser que dentro da sua própria carreira você encontre uma nova forma de fazer que faça mais sentido. Se planeje financeiramente para esse momento e entenda que você não está sozinha. É um período de muitas dúvidas, de muitas incertezas, mas também é um período de muita coragem, de muita criatividade e transformação. É um período de muita potência. Então, vamos olhar com essa ótica, sabe? Da potência. Vamos cuidar do que a gente precisa cuidar, porque os sintomas podem ser muito desafiadores, mas com os cuidados em dia, com uma equipe multidisciplinar ancorando a gente consegue voar e alcançar novas paisagens muito lindas. Acho que vem Amei um o futuro resumo. muito bom por aí. As próximas gerações vão Sim. ter muita oportunidade de fazer reposição hormonal, de suplementar, vão ter orientações mais claras sobre modificação do estilo de vida. E eu acho que o cenário é bem promissor e positivo. Eu também vejo com muita positividade, gente. Cada vez mais eu vejo o etarismo diminuindo, a gente celebrando mais o envelhecimento, como tem que ser mesmo. É um privilégio a gente poder chegar aos 80, aos 90 anos. E o que eu posso fazer para chegar aos 80, 90 anos com vitalidade? Isso tem que ser plantado desde já. Então, comece em novembro, comece aos 40, comece aos 50, comece aos 60, comece hoje, dando pequenos passos para uma rotina que faça mais sentido para a saúde que você quer ter de agora para frente. Isso. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde para viver uma carreira com um propósito diferente, para experimentar novos talentos. Maravilhamento com a própria vida, né? Sim. Na verdade, esse momento. Esse encantamento. Eu vejo um momento de uma liberdade, sabe? Grande. Até pensando no nosso momento de vida, a mulher com 50 anos já não tem filho tão pequeno, quem é mãe. Quem não é mãe já passou daquela fase chata de todo mundo perguntar se você vai ter filho ou não. Você tá livre disso. Então, cuidar para que você consiga vivenciar também essa liberdade com a potência que ela tem que ser vivida, que ela merece ser vivida. Isso mesmo. Maravilha. Amamos. Muito obrigada, viu, Juliana, por sua participação aqui com a gente, por essa generosidade de tempo de compartilhar sua expertise com a gente, né? E agradecemos também à Farmácia Farms, né, por apoiar o nosso projeto. E mais uma vez aqui, atentamos aos ouvintes para nos acompanhar nas redes aí, no @entrando no climatério, para mais conteúdos relacionados à saúde da mulher, né? Conteúdos aí embasados com respaldo científico. E também, Juliana, pode deixar para a gente os seus contatos? @ Juliana Faria Uai, Instagram, no LinkedIn também, @ Juliana Faria Uai, Masileb Consultoria. Vai ser um prazer conectar com você. Se quiser dados, dúvidas, pode me mandar no direct, que eu vou ficar muito honrada em responder e me conectar com vocês também. Muito coworking obrigada. também, né? Temos, mulherada, o cowork Mulher Tá On, é um cowork que a gente criou com base em 4 pilares, que eu tenho vitalidade, eu sou livre, eu pertenço e eu empreendo. E aí empreender sim, empreender em seus sonhos, é um espaço físico que a gente quer que seja palco para o protagonismo de outras mulheres. Então lá você encontra acolhimento, você encontra cuidado, você encontra educação, Serviços. múltiplos serviços de mulheres empreendedoras. E lá a gente traz temáticas para todas as fases da mulher, e é um espaço muito legal que a gente tem desde jovens meninas a senhoras de 60, 70 anos trocando e se uma impulsionando a outra a viver a sua versão atual na sua máxima potência. Então, E a gente se coloca à disposição também. Isso o que a aí, gente vamos puder fazer uma roda contribuir. de vamos. conversa. Juliana, que a gente encontra informações sobre o cowork. @mulhertaon8. Ótimo.
Maravilha. Muitíssimo obrigada, viu, Juliana, pela participação. Obrigada, gente. Obrigada, Ju. Foi Obrigada ótimo. mesmo. Até a próxima. Nossa, chique demais.